Finalmente, sim, podemos ter uma noção do que vai acontecer no primeiro e no segundo episódio com uma sinopse oficial contando muita coisa. Cola nesse vídeo aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje estou de volta para trazer pra vocês mais um vídeo de análise, sim, e atualizações também sobre a última temporada de The Walking Dead, porque como eu falei, saiu junto com os títulos que eu já analisei aqui no canal. Se você não viu, volta um vídeo. Temos a sinopse do episódio 1 e episódio 2, que vão ser continuação direta, como se fosse um episódio inteiro dividido em duas partes. E sem enrolar, vamos direto ao ponto. Clica nesse like aí, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, vamos crescer rumo a 1 milhão de inscritos. E se você quer conteúdo diferente, segue lá no TikTok, o link tá aí embaixo na descrição. E vamos lá. Geralmente, quando a gente tá há pouco tempo assim do lançamento, falta um pouco menos de 2 meses, eles lançam a sinopse somente do primeiro episódio. Só que como vai ser uma estreia de duas partes, como se fosse um filme dividido em duas partes, aí soltaram logo as duas sinopses. Então vamos começar com a sinopse do episódio 1, o Acheron Parte 1. Ela diz o seguinte: retornando a Alexandria de uma missão alimentar crítica, o grupo percebe que não é o suficiente. Meg propõe um novo plano, potencialmente uma missão suicida. Que escolha eles têm? Eles devem encontrar mais comida para todo o seu povo para sobreviver e reconstruir Alexandria com eficiência. Se não fizerem, Alexandria cai levando-os consigo. Sim, primeira parte da sinopse, para um pouquinho. Aparentemente, então, vai ficar sugerido que eles vieram de uma missão em busca de alimentos. Então o episódio deve mostrar eles chegando em Alexandria depois dessa missão e se frustrando vendo que não é suficiente. E como eu já tinha falado anteriormente, todo mundo das comunidades que caíram, Reino, Hilltop e o grupo novo da Meg, tá todo mundo amontoando ali em Alexandria. E aí que tá a ideia. A Meg propõe uma missão que, tipo, é a última chance deles provavelmente, só que eles enquadram como uma missão suicida, em que alguém pode acabar morrendo ou todo mundo pode acabar morrendo. Não sabemos o que se trata dessa missão. Pode ser, né, a ida na base militar que o Daryl tinha sugerido no final do episódio 22, mas de qualquer forma, se eles não forem atrás de comida, eles morrem de fome. Enfim, vamos continuar a sinopse. Uma vez na estrada, chega uma violenta tempestade, forçando-os a entrar no túnel de um metrô. À medida que os nervos se afloram e as suspeitas aumentam, o caos se instala. O terror é implacável quando nosso povo tem um vislumbre do que Meg e seu grupo suportaram antes de retornar a Alexandria. Sim, tem um trechinho final aí, mas vamos parar por aí, porque agora referência direta, confirmação da chegada dos Reapers, os ceifadores, os novos inimigos nesse primeiro episódio. Como eu já tinha previsto na época que eu analisei o episódio 17, lá da 10ª temporada ainda. Sim, aparentemente então, as imagens que a gente tinha visto deles em metrô e tudo mais, não é que eles foram lá com o objetivo de procurar coisa naquele lugar, eles foram parar lá por consequência de uma tempestade, foram forçados. Lá então eles vão ter a cautela, como nas imagens que foram mostradas, de ir olhando aos poucos, até que eles devem ser surpreendidos pelos ceifadores, que são os novos inimigos, que aparentemente eles matam de graça, e eles também estariam atrás da Meg, porque no episódio 17, quando um único membro desse grupo apareceu, ele disse "Pope marked you" pra Meg. O Papa marcou você. Quem que é Papa? Ninguém sabe até hoje. Talvez seja o líder desse pessoal, mas qual que é o motivo dele marcar a Meg? Muito provavelmente a gente vai ter correria, terror, troca de tiro vindo de um lugar que ninguém sabe de onde que tá vindo, muito figurante morrendo, personagem sendo baleado, talvez, até aí pra algum grande desfecho dessa parte do episódio, que a sinopse obviamente não fala sobre o desfecho, mas deve ter um mini cliffhanger. Ó, essa pessoa está encurralada. E eu falo dessa parte do episódio porque também o episódio tem uma outra parte focada em Eugene e companhia. Eles não iam esquecer de Commonwealth já no primeiro episódio. Finalzinho da sinopse diz o seguinte: enquanto isso, os capturados pelos soldados estranhos são transferidos para um local não revelado. Sim, uma parte simples, deve mostrar só eles chegando nesse local das grades, que a gente viu nas imagens, que é tipo um local de quarentena para entrarem na comunidade, devem fazer perguntas, e dessa parte do episódio também deve ficar um mini cliffhanger, do tipo, o primeiro deles é chamado para ser entrevistado na sala, ele é apresentado pro Lance, que é o vice-governador, igual nos quadrinhos, e aí ele fala, vamos começar, e aí encerra, a gente fica aguardando o episódio 2. Mas enfim, vamos falar então da sinopse do episódio 2, que diz muito mais, principalmente sobre os sobreviventes lá com os Reapers. Ela começa dizendo o seguinte: o grupo descobre que um membro não conseguiu chegar em segurança dentro do vagão do metrô.
para por aí já. Primeira frase, vamos dar uma pausada. Como já vai ser a parte 2, já deve começar na loucura, os personagens provavelmente fugindo dos ceifadores lá no meio do escuro, e ao que dá a entender, então, vão utilizar um vagão de metrô pra se esconder. Só que assim, a gente já tinha visto essa imagem aí que tá aparecendo pra você de um vagão de metrô cheio de zumbis. Pode ser que não seja tão seguro assim, mas a grande questão dessa primeira frase, já podemos dizer sobre a perda de alguém que não conseguiu chegar lá a tempo. Aí vai ficar, ou essa pessoa fica desaparecida e depois reencontram, ou realmente não conseguiu chegar porque morreu, ficou pra trás. E a sinopse continua muito nesse sentido. Diz o seguinte: cercados por caminhantes, voltar ao túnel para procurar é um desejo de morte garantido. Todos os olhos estão voltados para Negan, pois a regra de sobrevivência muda. Não é mais ninguém fica para trás. O lema agora é nós continuamos. Sim, mais uma pausa porque tem muita coisa diferente aí pra gente comentar. Primeiro, revelação de que eles vão estar cercados por zumbis, o que comprova pra gente, assim como na imagem que eu já tinha falado, que o problema dentro desse túnel não vai ser só os ceifadores. E aí eles vão ficar num beco sem saída. De um lado os zumbis, e se eles voltarem pra procurar o cara, os ceifadores estão lá também. E aí que tem uma questão muito nova, porque fala que todos os olhos estão voltados pro Negan. O que o Negan vai ter de tão importante? Fala que os olhos estão voltados pra ele porque a regra de sobrevivência muda. Muito provavelmente ele pode acabar liderando o grupo, então. A ideia inicial era ninguém fica pra trás, ou seja, todo mundo tem que sobreviver, vamos seguir em frente, ninguém vai morrer. Só que aí agora é tanto pânico, tanto desespero e desastre, que a regra passou a ser que nós vamos continuar andando, não importa quem fique pra trás. Muito provavelmente quem pode acabar mudando essa ideia, já que falou do Negan, é ele mesmo. Então sim, pode ser que vejamos um pouco da crueldade do Negan na época de Salvadores, uma crueldade necessária, né? Ele vai fazer o pessoal entender provavelmente que se eles querem ficar vivos, vão ter que deixar o cara pra trás pra morrer. Provavelmente é isso. E aí que deve ter mais conflito aí, que deve ter conflito com a Meg também, com os ideais dela. E aí já vem a ideia de que provavelmente essa pessoa que vai ficar pra trás pode ser alguém do grupo da Meg, aí que ia gerar intriga demais. As coisas vão se construindo e o texto da sinopse continua, vamos continuar lendo. Com muito pouca munição e energia restante, o grupo deve se preparar, pois os caminhantes encontraram um caminho para dentro do trem do metrô. Enquanto isso, Daryl está em sua própria situação terrível, intensa, tentando encontrar o cachorro e encontrando mais do que esperava. Paramos por aí mais uma vez. Loucura! Primeiros detalhes dessa parte. Acabando balas, ou seja, vai ter troca de tiros mesmo, já fica comprovado. Troca de tiro lá no túnel, muita loucura, que deve chamar a atenção dos zumbis. Mas aí a gente tem a revelação sobre essa imagem que eu já falei aí. Essa cena dos zumbis avançando pelo metrô vai ser depois que eles já tiverem abrigado no metrô. Vai ser um momento que depois de insistir muito, eles vão conseguir invadir. E aí que vai ferrar mais com o pessoal. Só que algo bem interessante também é sobre o Daryl. Fala que ele vai ter sua própria situação de desespero, loucura, então ele vai ter um foco diferente, talvez ele esteja em um localzinho diferente lá dentro do metrô, lutando contra um ceifador, ou encurralado, mas o ponto ali, pra aquela galera que é muito fã, né, é que temos risco ali pro cachorro. É falado que o Daryl vai estar tentando encontrar ele, ou seja, ele vai ter se perdido de alguma forma no meio da loucura, do tiroteio, sei lá. Só que aí presta muita atenção nessa parte que dá a entender um negócio muito louco, porque fala que procurando o cachorro, ele encontra mais do que esperava. E eu te falo que isso pode ser muito referência a ele encontrando a Lia, ele vendo que a Lia faz parte desse grupo de ceifadores que tá atacando o grupo dele. Algo que aumenta mais a probabilidade disso é porque o cachorro era da Lia, ele conhece a Lia, então o desaparecimento dele no túnel pode ser porque ele foi atrás da Lia e quando o Daryl achar o cachorro ele vai estar junto com ela. Vê se isso não faz um extremo sentido. Se for realmente isso, vai ser uma loucura bem emocionante, né? Sobre esta parte na sinopse para por aí, né, a parte dos sobreviventes com Reapers. Deve ter algum encerramento muito louco de episódio do Daryl fugindo da Lia, só que abalado psicologicamente. E eu te falo também, não coloca a mão no fogo pro cachorro ficar vivo desse episódio, não. Cachorro, esses animalzinhos do Walking Dead é uns que pode morrer a qualquer hora. Por mais que eu torço pra isso não acontecer, tomara que o cachorro dure bem mais. Só que assim, falando disso, a gente tem outro foco claro também nesse episódio, tem um finalzinho da sinopse que fala sobre Eugene e companhia. Vou ler pra você, ali diz o seguinte: e o Mico
desafia o processo no posto avançado da comunidade, que ameaça seu futuro, o de Eugene, Ezequiel e Princesa. Sim, olha as revelações. Confirmado, primeiramente, que vai ser um posto avançado da comunidade onde eles vão estar, então não vão estar na comunidade ainda. Foco nesse episódio deve ser da Yumiko na entrevista, que deve ser uma das entrevistas mais decisivas, e o que vem na cabeça é, sei lá, será que ela vai mentir na entrevista e colocar a vida de todo mundo em risco? Ou até mesmo, será que ela vai reagir na entrevista, vai tentar lutar com as pessoas, bater num monte de gente, e aí vão acabar não se provando confiáveis? Não sei muito bem, eu sei é que a sinopse termina por aí. Eu falo pra você que no geral empolga, dá pra perceber que esses primeiros episódios têm um potencial enorme. Me preocupa um pouco eles perderem a mão e ficar chato, só que eu acho que dedicaram muito pra isso. Além de tudo, vai ter muita ação, tiroteio e tudo mais, então levanta o episódio. Quando tem ação, já chama a atenção da maior parte da galera, então já é ponto positivo. E também reencontros emocionantes, parece que é uma grande característica. Coloque nos comentários o que você acha sobre isso, né? Vamos torcer pra dar muito certo, o trailer está muito próximo. E é claro, clica nesse like aí, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer muito com isso aqui e segue lá no Instagram, o link tá sempre aí embaixo pra você não perder nada. No mais então, é isso aí, um abraço, fui!